Fala, meus amigos, o tema de hoje é o gráfico atemporal, o gráfico Renko, tá? Para quando eu postar alguma coisa desse gráfico aí, alguma análise, o pessoal tá por dentro de como que funciona e quem se interessar pode assistir esse vídeo que vai ter informações importantes para como começar a utilizar o Renko, que é diferente do gráfico de vela, tá? Para ativar esse gráfico, é muito simples, vem aqui nos padrões gráficos aqui e procura aqui o Renko, que está aqui, tá? Clica, ele já vai mudar para um gráfico desse jeito aqui, tá? Renko em japonês, se não me engano, significa bloco e ele constrói blocos conforme o preço anda, tá? E ele é considerado um gráfico atemporal porque ele não leva o tempo em consideração, né? Não tem aqui assim cada dia, cada semana uma vela ou um bloco, por exemplo. Só se o preço andar, ele constrói bloco, se o preço não andar, ele fica parado, tá? Então é um gráfico atemporal. Pode ver aqui, ó, que esse fundo aqui foi dia 9 de novembro. O próximo bloco foi dia, aliás, 9 de novembro de 2022. O próximo bloco aqui, ó, 1º de novembro de 2023, 11 de novembro de 2023. Então olha só, daqui para cá demorou quase um ano e daqui para cá demorou 10 dias. Daqui para cá 20 dias, entendeu? Só que aqui tá bem lento porque a calibração do bloco, ele tá aqui, ó, 15, ou seja, só quando o preço sobe e abaixa 15 que ele tá mudando e você consegue calibrar, tá, o tamanho do bloco. Se você não mudar nada, o gráfico vai vir assim, ó. Ele vai vir aqui no tamanho do bloco em ATR, que ATR é um indicador de volatilidade, tá? Um indicador médio ali de volatilidade. E coloca aqui 13, né, ou períodos ali, 13 blocos ali, que ele usa uma média de volatilidade ali dos últimos 13 para construir um tamanho de bloco. O problema é que quando você deixa assim, o gráfico, cada vez que você entrar, o gráfico vai estar diferente ao longo dos dias. Como assim? Porque hoje o ATR está calculando que no tempo gráfico diário pode dar ali uma volatilidade média ali de, sei lá, 15, contando ali o passado, né? Daqui uma semana pode estar 12, daqui uma semana pode estar 18, então ele fica variando e daí o tamanho do bloco varia. Então o gráfico de Renko, ele tem essa desvantagem e você vai ter que calibrar manualmente, tá, o tamanho do bloco. Para isso, você vem aqui e vem no tradicional e escreve o tamanho do bloco que você quer. Por exemplo, se você quer o tamanho do bloco 5, né, ele vai construir o gráfico com o tamanho do bloco 5, né? Agora, qual que é o tamanho do bloco ideal para você usar? Depende se você quer fazer swing trade, se você quer fazer day trade, né? Aí depende. Por exemplo, eu que gosto de operar swing trades, qual que é o meu protocolo para descobrir o tamanho de bloco ideal, tá? Eu venho no gráfico, né? Deixo no ATR padrão, vou no tempo gráfico diário ali em cima e vejo quanto que tá. Tá 15, tá? Eu tento pegar daí um valor que seja 1/3 ou 1/4 disso, mais ou menos assim. E arredondo para um valor, né, redondo ali para ficar fácil, tá? Então 1/3 de 15 é 5. Aí eu venho e mudo aqui para o tradicional e deixo o tamanho do bloco 5, tá? E opero nesse gráfico aqui. Se eu vejo que o 5 está muito lento, aí, ou que eu estou perdendo muita informação, aí eu coloco menos, né? Coloco 4, 3, 10, vai de teste, tá? O importante é você colocar e aí você vem e escreve aqui, ó, 5 e deixa salvo. Porque toda vez que você abrir, for para outro ativo, você tem que voltar e tem que lembrar qual tamanho de bloco que estava esse gráfico, entendeu? Bom, então aqui no 5, aí tem um outro truquezinho. Esse gráfico, você pode navegar aqui pelo tempo, né? 1 minuto, 5 minutos, diário, semanal, só que com o tamanho de bloco 5. O que isso quer dizer? Que em um dia, que tá aqui, digamos, estamos no tempo gráfico diário, se o gráfico fazer isso aqui, ó, sobe e desce, tá? E sobe de novo, e terminou o dia, terminou as 24 horas, ele simplesmente vai construir blocos ascendentes, 2 blocos. Ele não vai mostrar que subiu, caiu e subiu de novo. Ele vai mostrar só isso daqui, digamos assim, porque a soma de tudo isso daqui é um movimento reto, o que é ruim, né? Porque às vezes você está com o stop numa posição, por exemplo, ele vem, te estopa, sobe de novo e daí um bloco cancela o outro e ele só
digamos assim, pinta a subida, entendeu? Porque ele desceu e subiu, então ele acaba apagando. Esse é o problema que a gente chama de repintagem do gráfico Renko, tá? Então toda vez que vocês escolherem o tamanho do bloco, vocês deixam lá fixado, né, o tamanho do bloco aqui no tradicional, deixa fixado e vai para o tempo gráfico de 1 minuto. Agora acabou o problema da repintagem. Porque só vai acontecer de repintagem se ele descer 5 e subir 5 dentro de 1 minuto, entendeu? Aí ele vai repintar. Se demorar 2 minutos, ele vai construir um bloco para baixo e um bloco para cima, tá? E aí o gráfico fica um pouquinho diferente, tá? Bom, e quanto menor o tamanho do bloco, mais poluição gráfica vai ter, né? Quanto maior o tamanho do bloco, menos poluição gráfica vai ter. Para quem opera spot, às vezes, né, principalmente assim, o pessoal que opera ações, né, americanas, compra para longo prazo, já vi traders famosos falando que utilizam o Renko para se posicionar. E assim que aparece um bloco verde, pintado, né, finalizado, ele entra numa posição comprada e deixa rolar, entendeu? E finaliza assim que apareceu um bloco vermelho. Por exemplo, então vou colocar aqui numa ação, por exemplo, a NVIDIA, que é bem famosa, né? Vamos lá e pegar aqui o tamanho, deixar no ATR padrão, tempo gráfico diário, ó, tamanho do bloco 7. Se você aumentar o tempo gráfico, digamos assim, vai aumentar o tamanho do bloco, né? Vamos colocar aqui, ó, 10. Ó, assim que pintou um vermelho, posição short a longo prazo. Assim que pintou um verde, posição long, né? Tá certo que aqui só deu só um bloquinho, mas às vezes já garante a parcial antes e tudo bem, né? Então, tem muito trader que opera Renko dessa maneira, utilizando a calibragem do Renko bem alta, com o tamanho do bloco bem grande, tá? E dá para usar também para Bitcoin, para outras coisas. Ó, uma calibragem de bloco bem grande aqui, ele está aqui 7.000, tá vendo? Todo caminho só tem bloco verde, todo caminho de queda só tem bloco vermelho. E claro que isso aqui demora anos, né? Aqui praticamente um movimento de 1 ano, cada subida e descida dessa, 1, 2 anos, tá? Mas dá para você trabalhar assim. Então vamos lá para o ativo Solana que a gente estava. Então vocês aprenderam a calibrar o bloco, tá? Eu deixei o tamanho do bloco 5 e vem para o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Isso. Ok? E aí eu gosto de usar muito o duplo estocástico, igual tem um outro vídeo aqui no grupo de estudos falando sobre essa técnica do duplo estocástico, procura aí. E ele está aqui já, ó, o duplo estocástico. Deixa eu baixar aqui o RSI, né? Eu utilizo o duplo estocástico para operar muito Renko. Então aqui em branco e preto eu tenho o estocástico de 55 períodos. E aqui em verde eu tenho o estocástico de 8 períodos, tá? E eu nunca faço operação, tá? Contra o estocástico 55 períodos. Então, como que eu faço essa leitura? Enquanto o estocástico 55 períodos estiver sobrevendido aqui, ó, abaixo dessa linha aqui, que eu coloquei uma linha aqui em 50 mais ou menos aqui, abaixo disso eu não faço nada de operação long. Eu espero o estocástico curvar para cima e sair dessa zona aqui de sobrevenda, tá? Aqui no Stochastic Momentum Index, a sobrevenda dele é mais ou menos ali 40, né? Menos 40 e mais 40, tá? Eu coloquei aqui menos 45 aqui, ó, nessa linha aqui, ó, menos 45, né? Porque 40 eu acho que ainda perde muito. Então, passou aqui do 45, tá? Dependendo, assim, passou do menos 50, eu já entro comprado, né? Isso se as linhas aqui do estocástico estão bem divergentes, aqui a EMA, né, o estocástico curvando para cima. E o estocástico menor, de 8 períodos, também tem que estar curvado para cima, não pode estar curvado para baixo. Aí é a entrada, quando os dois estocásticos estão a favor, tá? Enquanto o estocástico 55 períodos estiver indo para cima, é tendência de compra, tá? Enquanto o estocástico estiver no sobrecompra, também é tendência de alta. Só vai inverter quando o estocástico 55 períodos curvar para baixo e sair da zona de sobrecompra aqui, ó, do 45. Quando ele sair dessa zona,
aí operações short. Então só entra a favor, tá, do estocástico maior. Então vendas, quando o estocástico maior está curvado para baixo e estiver em sobrevenda. Compras, estocástico maior curvado para cima ou sobrecomprado, tá? Porque ele fica, ó, muito tempo sobrecomprado e continua subindo. Fica tempo sobrevendido e continua descendo, tá? Isso aqui acontece no RSI também. Por isso que é muito perigoso entrar assim já, tocou sobrecompra, tocou sobrevenda, vou entrar. Porque ele continua sobrevenda, continua sobrecompra e continua caindo. O ideal é quando o indicador, tanto RSI quanto estocástico, sair do sobrevenda para entrar comprado e quando ele sair do sobrecompra para entrar vendido, tá? Ele também apresenta divergências, aqui fica um pouquinho mais difícil de ler, mas ele apresenta divergências, ó, fundos ascendentes, né? Enquanto o preço cai, vamos procurar uma divergência aqui, ó, tá vendo aqui, ó, preço caindo e aqui o estocástico subindo aqui um pouquinho, daí apresentou esse movimento de alta, né? No RSI, cadê aqui, ó, olha lá, ó. Preço caindo, RSI subindo, divergência, tá? Movimento de alta. Então ele também funciona dessa maneira, mas ele fica muito mais simples de ler esse gráfico. Esse gráfico também tem uma vantagem que você consegue determinar aqui, ó, pontos de suporte e resistência com mais clareza, ó, dando um zoom out, você já vê nitidamente aqui, ó, zonas de suporte, zonas de resistência, né? Aqui, ó, linhas de tendência, tá? Consegue ver com mais clareza isso, tá? Como que eu faço para entrar em pullbacks também? Então, ó, enquanto o estocástico estiver sobrecomprado, eu procuro daí as entradas no estocástico 8 períodos. Quando ele toca aqui embaixo no sobrevenda e curva para cima, né? Entra. Ele toca no sobrevenda e curva para cima. Então, assim, ó, estocástico menor tocando no sobrevenda, indicando que está saindo do sobrevenda, e o estocástico maior em níveis de sobrecompra, entrada. Entendeu? Mesma coisa para venda, né? Vamos procurar aqui uma tendência de baixa nítida, ó. Estocástico maior em sobrevenda, estocástico menor tocando em sobrecompra, curvando para baixo, tocando em sobrecompra, curvando para baixo, tá? Só que esse gráfico você tem que ter paciência, tá? Porque às vezes ele vai andar rápido, às vezes ele vai andar devagar, depende da volatilidade. Pode ver aqui, ó, que esses blocos aqui de queda, né, ó, esse bloco aqui foi no dia 4 de agosto. Próximo bloco, 5 de agosto. No outro também dia 5, ó. No dia 5 andou bastante, ó. Agora dia 6, ó, dia 7. Aí do dia 8, ó, esse bloco aqui pulou já pro dia 11, ó. Daqui pra cá demorou 3 dias para fazer um bloco. E ele vai ficar assim. Entendeu? Outra coisa comum desse tipo de gráfico são esses pavis aqui, ó, esses wicks, tá? Eles indicam micro pullbacks, né? São pullbacks menores, tá? E eles também indicam continuidade de movimento, né? Estatisticamente, claro que às vezes falha, mas olha só, tá em movimento de queda, ó, ele fez um pullbackzinho, caiu, fez um pullbackzinho, caiu. Então, quando tem esses wicks, quer dizer que, opa, aconteceu o pullback, agora vai cair um pouquinho mais, tá? Pode acontecer também do lado da compra, ó, quando o movimento está certo. Então, quando você vê um movimento direcional com esses wicks, né, seria um bloco interessante para se posicionar no meio do movimento, né? Ele também desenha padrões gráficos, fica bem nítido o padrão gráfico de ombro, cabeça e ombro nele, tá? Por exemplo, aqui, ó, o wick ele conta como pullback, então ele conta como uma cabeça e um ombro, entendeu? Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né? Vamos ver aqui, ó, aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, mais ou menos, entendeu? Então ele fica mais sensível. Se eu diminuir o tamanho do bloco ainda, ó, vou colocar aqui, tá em 5, vamos colocar em 2. Tá? Olha como é que vai estar o gráfico agora. Olha só isso aqui, ó. Não dá pra gente imaginar aqui em Solana, ó, um ombro, cabeça e ombro acontecendo, ó, tá? Então existe muita chance aqui de Solana nesses níveis. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Estocástico sobrevendido, saindo do sobrevenda. O ruim é que ele ficou reto agora, né? Ele pode voltar a fazer isso aqui, tá? E o menor também está curvado para baixo aqui, ó. Então não está tão interessante ainda não para se posicionar nesse possível ombro, cabeça e ombro. Ele pode descer um pouquinho mais aqui e daí decolar um pouquinho. Isso daria espaço para o estocástico menor tocar aqui no sobrevenda e curvar para cima de novo. Então o estocástico menor tocando aqui, ó, curvando para cima,
estocástico maior mantendo essa direção talvez lateral aqui ascendente assim, isso aqui possivelmente vai se conformar um ombro, cabeça e ombro aqui, né, em Solana, aí com alvo, né, com alvo aqui nessa resistência aqui, isso aqui é uma região de resistência, tá, mais ou menos aqui, ó. Então é uma possibilidade. E como é que você vê fractalidade do movimento em Renko? É só você aumentar o tamanho do bloco. Então aqui a gente está no tamanho de bloco 2,5, que a gente 2, né, que a gente mudou. Vamos colocar um tamanho de bloco 10. É como se você aumentasse o tempo gráfico, entendeu? Vamos ver como é que está a leitura, né? Ó, no 10, tá vendo? No 10, ó, o estocástico está descendo. O estocástico está descendo, né? E o estocástico maior, menor está curvado para baixo. Então pode ser que ele faça justamente isso que eu mostrei para vocês. Olha, subam até a resistência e continua um pouquinho mais de movimento de queda, porque no tempo gráfico maior, digamos assim, um bloco maior está sinalizando queda. Ainda mais se eu colocar às vezes um bloco maior ainda, né? Ó, tá vendo? Tá com cara de queda, ó, um Renko de continuidade de queda, tá? E o estocástico tá querendo, ó, curvado para baixo, o menor e o maior querendo tocar lá em sobrevenda e talvez virar para baixo, tá? Então, assim, ele é um gráfico que reduz muita poluição, ajuda muito a fazer a leitura, treina a sua paciência, você não fica vendo ali aqueles candles ali subindo e descendo, aquela manipulação de candle de compra enorme já desce, entendeu? Fica um trade bem mais clean, digamos assim. O problema é que você não consegue cobrir vários ativos ao mesmo tempo, você tem que operar poucos ativos utilizando o Renko, porque dá mais trabalho, vai lá, coloca no ATR, vê quanto que deu no dia, divide por 3, 4, coloca manualmente, escreve aqui no aonde que você, qual que é o tamanho do bloco, entendeu? Daí eu crio aqui uma planilha, ó, eu venho aqui no Word aqui, ó, coloco, ó, eu fiz análise de Bitcoin em Renko 500, daí eu sei que eu tenho que ficar acompanhando, boto o print do gráfico aqui como é que tava. Fiz análise em SUI com o bloco 0,25, ó, tá vendo? Inclusive esse aqui já deu uma boa alta, tá? Fiz análise em ARPA, olha lá, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, tá aqui o tamanho do Renko, 0.01. Então, eu quero ver como é que tá o gráfico de ARPA, ó. Olha só como é que tá aqui o gráfico de ARPA. Ó, eu deixei o print aqui, ó. Ele tinha desenhado aqui esse ombro, cabeça e ombro aqui, ó. Tá vendo? Em Renko 0.001. Aí eu venho aqui, coloco lá ARPA e vou ver como é que tá. Tem que pegar lá o tamanho do Renko, 0.001. Ok. Olha lá, ó. Tá vendo? Compara lá. Ó, deu uma boa subida, ó. Tava assim, ó, agora subiu, né? Inclusive esse aqui eu já até fiz uma parcial. E daí o que eu faço, né? Eu pego aqui, tá? Para manter minha planilha, faço um print screen, tá vendo, ó? Faço um print screen disso, vou lá na minha planilha do Word, deleto esse aqui e atualizo, tá? Pra saber. E assim eu vou mantendo. Então dá um pouquinho mais de trabalho no Renko. Se você é o tipo de trader mais conservador que quer operar poucos ativos, recomendo você fazer esse arquivo Word dos ativos que você está vendo, porque às vezes a gente vê 20 ativos, coloca alarme em todos, toca todos e você não faz nenhum. Isso acontece com todo mundo, entendeu? Então o gráfico Renko ele também tem essa vantagem de você falar assim, não, vou ver esses ativos aqui e vou ter paciência. Outra coisa, né? A análise crua mesmo eu faço pelo gráfico de vela, tá? Determinação de alvo eu faço pelo gráfico de vela. Determinação de stop loss eu faço pelo gráfico de vela. O gráfico Renko, daí assim, tô dentro, né? Para treinar o psicológico e manter na operação, tá? Por exemplo, aqui em ARPA, né? Tá dentro. Onde que eu colocaria o stop aqui? Nessa linha aqui, ó. Colocaria bem aqui. O problema é que se eu vejo aqui no gráfico Renko, ó, onde é que tá essa linha, né, seria aqui esse fundo. Vamos mudar para o gráfico de vela para ver como é que tá. Ó, até que agora até que casou com o fundo. Às vezes fica um pouquinho diferente, tá vendo? Então eu marco a linha no Renko, venho para o gráfico de vela, Reiking ou vela normal, e daí eu determino o stop loss, tá? Alvo, né? Eu venho pelo gráfico de vela, né? Determino aqui uma região de order block, que possivelmente o preço vai parar. Ó, a gente está em order block bem agora. Estamos aqui, ó, em order block bem agora, tá? Porque esse outro bloco aqui ele já foi tocado, ó. Aqui tem um bloco em cima
que seria esse daqui, tá vendo? Só que ele já foi tocado por esse pavio aqui, ó. Então, essa é a resistência mais importante. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito parcial ainda, eu faria essa análise aqui pelo gráfico de vela, colocaria uma marca bem aqui no fundo do candle que originou o order block e colocaria a parcial nesse valor aqui, ó, 0.0, entendeu? 409. Daí mudaria para o gráfico Renko e acompanharia pelo gráfico Renko. E aí eu não fico olhando ali os candles vermelhos aparecendo, eu só olho aqui, construção de bloco. Demorou para andar, não tem problema, né? E assim vai. Outra coisa, quando você determina o tamanho do bloco, né, manualmente, funciona alarme, tá? Ó, posso colocar alarme aqui, ele funciona, né? Funciona alarme dos indicadores. Agora, se eu deixar no tamanho do bloco automático, aqui, ó, ele não vai funcionar alarme, tá? Porque cada vez o bloco vai estar diferente. Lembra que eu falei? Ó, ele vai dar esse alerta aqui. Então, por isso que você tem que determinar manualmente, ativo por ativo, e acompanhar, fazer os prints, escrever qual que é o tamanho do bloco que você está analisando e sempre olhar nesse tamanho.